Uma das principais perguntas que todo mundo me faz é: como que eu consigo financiar uma casa nos Estados Unidos sendo brasileiro? É possível, não é? Preciso ter um visto? Não preciso? Preciso ter histórico de crédito ou não? Hoje eu estou especialmente aqui com o Júlio da Silva, da Cross Country. Obrigada, Júlio. Obrigado, Natália. Obrigado pela tua presença aqui. Natália, você é do Texas, está aqui na Flórida, para a gente gravar um pouquinho, falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário. Está aqui há mais de 30 anos nos Estados Unidos, mais de 20 anos fazendo financiamento imobiliário, então não existe ninguém melhor do que ele para tirar todas essas dúvidas aqui para gente, para vocês que estão aí nesse processo de planejamento da sua migração para os Estados Unidos. Júlio, obrigada por você estar aqui comigo, para participar do canal aqui do YouTube. Por favor, se você pudesse apresentar um pouquinho. Claro, eu que agradeço, né, você estar aqui com a gente hoje e parabéns pelo teu trabalho, teu conteúdo, a Natália, quem não segue, quem não vê os vídeos dela, pessoal, tá muito legal tudo que ela tem feito. E, bom, eu sou o Júlio Silva, eu trabalho com financiamento imobiliário aqui há 20 anos, eu sou de BH, vim para os Estados Unidos em 95, né, menino, 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho, minha primeira carreira, basicamente trabalho de carreira, porque eu trabalhei de tudo aqui na América, né, quando estudei high school aqui, então a gente entregava pizza, jornal, fazia um monte de coisa, e aí eu tive a oportunidade de entrar pro ramo de financiamento imobiliário, entrei e comecei a trabalhar para um banco lá em Boston como assistente de processamento, né? E eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, no que eu estava entrando, né? Mas eu falei, é uma oportunidade, né, de fazer alguma coisa e, né, sempre tinha aqueles, trabalhar na área de banco e tal, deve ser legal e tal. E foi, né, a carreira que mudou minha vida e com isso eu tenho ajudado a mudar a vida de milhares de pessoas, né? Eu trabalho hoje para um banco de financiamento imobiliário que é a Cross Country Mortgage, né, que é um banco licenciado nos 50 estados americanos. Nós atendemos todos os Estados Unidos, né? Eu já fiz financiamento para brasileiro que comprou no Alasca, você acredita? Jura? No Alasca. Um dia me ligou, Júlio, querendo comprar uma casa no Alasca, me indicaram você pode me ajudar? Posso, porque nós somos licenciados nos 50 estados. Nós fazemos todos os tipos de empréstimo de financiamento, claro, para residentes e muito hoje para não residentes, estrangeiros, né? Pessoas que moram fora dos Estados Unidos, não têm crédito americano, nunca compraram nada aqui nos Estados Unidos. Fico muito satisfeito em poder ajudar essas pessoas, né? Porque muitas das vezes que a gente entra num processo de ajudar essas famílias que estão migrando, né? Estão vindo para construir um sonho americano, né? E a gente poder participar disso aí. E muitas famílias é difícil até comprar um imóvel, financiar um imóvel no Brasil. E aí quando começa a entender todas as particularidades de financiar um imóvel nos Estados Unidos, fala... Não, eu falo, é mais fácil financiar aqui nos Estados Unidos do que você tentar ir lá na Caixa Econômica e pedir um empréstimo. É muito mais simples a gente fazer o processo aqui. E bem mais barato, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Exato. E Júlio, então, muita gente me pergunta, né, mas ele está na Flórida, mas é isso, você tem licença para atuar em qualquer estado. Isso. E está atuando de forma bastante intensa e forte no Texas. Exatamente. Nós trabalhamos, né, no estado que nós não somos licenciados, a gente ainda consegue atuar porque o banco é licenciado, né? Então, como no Alasca, eu não tenho licença do Alasca, mas o banco, né, a gente tem um processo interno que a gente consegue atender pessoas em outros estados que a gente não trabalha, né? Mas aonde a gente tem a maior concentração de brasileiros comprando, como no Texas, na Flórida, Massachusetts, né? Na costa leste americana, a gente praticamente atende todos esses estados. Não, perfeito. E eu sei que vocês me acompanham aqui no canal do YouTube, vocês gostam muito das casas do Texas, né? E as casas do Texas, né, eu sou suspeita que ela encanta, né? São casas, né, muito grandes, casões, generosas, né? Casarão. Eu brinco que Texas é tudo megalomaníaco, né? Tudo grande. Os carros são grandes, as casas são grandes e encanta. Entra lá no Zillow, fica sonhando com as casas, já favorita as casas e muitas pessoas chegam para mim e falam, Nath, eu tô planejando mudar pro Texas, ainda está numa fase embrionária, né? Vai ser daqui uns 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos. O que essas famílias precisam fazer antes? Existe alguma recomendação para essas famílias para começar esse planejamento? Claro. Né? E é super importante, uma das partes mais importantes do processo de financiamento imobiliário é a nossa parte de pré-qualificação, pré-aprovação, porque a pré-qualificação que vai determinar o que você pode comprar, né? Que vai te dar
a ideia de quais são os números, né? De qual valor de propriedade, quanto de entrada, qual valor de prestação, porque nós temos clientes que falam, Júlio, o meu orçamento mensal, a minha prestação não pode passar mais do que 3 mil, 4 mil dólares, né? E com 4 mil mensal, o que eu consigo comprar? Então nós trabalhamos com o cliente, fazendo esse estudo, fazendo esse levantamento, colocando essas estimativas, tentando colocar o quebra-cabeça juntos para eles poderem entender, né? E tomarem uma decisão inteligente na hora de escolher uma propriedade, porque não adianta nada. Né, já tive situações com clientes que entraram, havia uma casa de $1 milhão, tal, né? Pô, maravilhosa. Encanta. Só que ficava muito fora do orçamento, né? Então, quando a gente faz esse planejamento antes, faz todo esse processo, a gente não cobra nada para fazer essa pré-qualificação do cliente, né? Então, todo esse processo a gente consegue fazer rápido, né? É um processo que a gente gasta alguns dias quando a gente, né, faz uma consulta com o cliente, coletamos alguma informação do cliente, a gente faz esse processo e dentro de alguns dias a gente já passa essa estimativa, passa esses números reais para o cliente e nisso a gente vai liberar uma carta de crédito para o cliente, que aí com essa carta de crédito ele tem 90 dias, 120 dias para poder pesquisar e ver e poder tomar uma decisão inteligente na hora de escolher o imóvel. É até interessante porque no Brasil, normalmente você procura a casa primeiro e depois vai para o banco, né? Não, aqui é o contrário. Exato. Então, primeiro a gente vai para uma consulta, uma avaliação para ver qual que é o poder de compra, né, dentro, e muitas vezes até o poder de compra não é aquilo que o comprador está confortável, né? Sim. Às vezes a pessoa pode comprar, né, financeiramente, ela pode comprar uma casa de $1 milhão, mas depois quando ela começa a enxergar os números e entender qual que vai ser o parcela mensal, o cash to close, tudo aquilo, fica mais confortável dentro daquele outro valor, né? Vocês fazem esse exercício de simulação. Sim. E tudo começa com uma conversa, começa com essa consulta inicial, para nós entendermos qual que é o propósito. Propósito, estamos de mudança do Brasil para o Texas. Vamos estar trabalhando, vamos ir para estudar, ou estamos realmente trazendo a família toda, porque conseguimos nosso green card. Não, vou fazer uma compra para investimento, para aluguel, né? Os números têm que fazer sentido esse investimento, porque hoje eu vou muito ao Brasil fazer eventos para investidores, a gente fala muito sobre dolarizar patrimônio, né? Sim. Se você tem patrimônio no Brasil, né, ou qualquer outro país, faz muito sentido você dolarizar, você colocar parte do seu patrimônio em dólar. E também nada melhor do que real estate, né? Tijolo, né? Como é que fala? Terra e tijolo, não tem erro, né? Então, a gente fala muito sobre isso, né? Como você pode fazer isso, como que isso pode também estar dentro do seu planejamento e, né, preparar você para essa aquisição, né? Porque assim, você pode comprar estando no Brasil, você pode escolher uma propriedade estando no Brasil, você pode ser pré-qualificado, fazer todo o processo de análise de pré-qualificação estando aí no Brasil. Você pode fazer o fechamento, a assinatura da compra da sua casa final aí no Brasil. Então, todo o processo hoje ele é muito, né, ágil. Dinâmico, muito dinâmico, exatamente. Claro, ainda mais após a pandemia, né, abriu várias portas para a gente poder fazer tudo a longa distância, né? Então, é muito fácil, né, entre aspas, né, a gente fazer esse processo. Ótimo. E aí, uma vez que a família tem essa carta de pré-aprovação, o mais importante é ela saber qual que é o número que ela está confortável, né? Porque uma vez que tem esse número, aí sim vocês podem sonhar no Zillow e procurar a casa que faz sentido, que dentro do conforto financeiro. Exato, exatamente. Me conta agora o seguinte, essa família que está nesse planejamento, agora já está mais próximo dessa mudança. Como que funciona o financiamento para ela conseguir comprar ainda do Brasil, com a renda declarada do Brasil e tudo? Qual que é a taxa de entrada? Hoje a gente está em... Que dia que é hoje? Hoje é dia 5 de junho. Hoje é dia 5 de junho. Considerando a taxa de juros hoje, né? Porque também a gente não tem muita bola de cristal. Não é? Me conta um pouquinho, qual que é essa diferença entre um financiamento para estrangeiro ou um financiamento convencional aqui para quem já está residente aqui nos Estados Unidos, isso. Muito do que a gente faz hoje, né, no meu escritório, nós somos número 1 hoje nos Estados Unidos em financiamentos não tradicionais para estrangeiros, né? Ótimo. Então, grande especialidade nossa no nosso escritório, eu falo para os meus clientes que estão lá fora, né, estrangeiros, é mais fácil aprovar você
do que a Natália, que é residente, do que eu, que sou residente americano, né? Então, o processo para o estrangeiro ele é muito tranquilo, né? Normalmente, a gente fala que até $1 milhão nós estamos em torno aí de 30% de entrada, 25%, 30% de entrada, dependendo do produto, do programa de financiamento imobiliário, mas o processo de financiamento imobiliário ele é muito tranquilo, muito simples, né? Muitas das vezes nós não vamos pedir o imposto de renda do Brasil para poder fazer a qualificação, os bancos pedem uma carta de renda, uma declaração de renda do Brasil, se ele é empresário, se ele trabalha para uma empresa, seria uma carta do RH da empresa, falando da renda dele dos últimos anos. Então é muito simples, porque o imposto de renda brasileiro, ele tem muita informação e às vezes o banco não quer ver toda aquela informação, ele quer simplificar o processo. E é isso que o processo é, ele é simples. O mais importante no processo para estrangeiros é nós documentarmos muito bem a origem do dinheiro que vai ser utilizado para dar a entrada. Quando eu digo origem, o dinheiro está onde? Está aplicado aqui no meu Banco Safra, está na XP Investimentos, ou está no meu Banco Itaú, está aqui na conta de investimento, está aqui o dinheiro que vai ser utilizado. Ou o cliente vira para mim, não, Júlio, o dinheiro está na conta da minha empresa, eu vou fazer uma retirada da empresa e vou usar esse dinheiro para... Tá, perfeito, a gente usa o extrato da empresa para poder qualificar. Ou, estou vendendo um apartamento aqui em São Paulo e vai entrar R$1 milhão na minha conta e esse vai ser o dinheiro que eu vou utilizar para poder comprar aí nos Estados Unidos. Então, nós entendemos, né, e se entendermos muito bem essa parte, né, da origem, da comprovação dos fundos que serão utilizados, facilita muito o processo, porque o resto dos documentos é papel, comprovante de endereço, cópia do currículo vitae profissional da pessoa, comprovantes de pagamentos, né, de casa no Brasil, coisa assim do tipo, né? Então o banco faz, né, um levantamentozinho sobre o perfil da pessoa, junto com esses documentos nós conseguimos aprovar o financiamento, né? Então assim, a gente faz financiamento hoje, né, de $100 mil até $10 milhões. Então, o financiamento para estrangeiro é 25% a 30% de entrada. Isso. E aí, quando a gente compara com o financiamento convencional, né? Porque muita gente começa a pensar, né? Eu vou esperar ter um histórico de crédito, tudo, e vou comprar como convencional. Qual que é a diferença? Então, como residente americano, se você já estabeleceu um crédito nos Estados Unidos, e para as pessoas que estão migrando, né, vindo para cá, vai depender muito se você é funcionário de uma empresa ou se você é empresário. Você vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio nos Estados Unidos. Se você entra já como funcionário, você cria um histórico de crédito, você, claro, tem seus documentos, né, americanos legais para você poder residir e trabalhar nos Estados Unidos, praticamente você consegue comprar com 5% a 20% de entrada do valor do imóvel no financiamento convencional, mais tradicional, né? E nós iremos usar a renda nova dele como funcionário aqui nos Estados Unidos. Então vai variar de 5% a 20% dependendo do crédito. Sim. Tá? Se ele já tem um crédito estabelecido, ele tem a oportunidade talvez de comprar com 5% de entrada. Se ele não tem o crédito já estabelecido americano, talvez nós vamos ter que fazer com 20% de entrada. Mas também é possível. Agora, se você veio para cá, mudou para cá, se tornou residente e você abriu empresa, abriu negócio, você vai ter que ter 2 anos de imposto de renda declarado, né, aqui como residente, mostrando que você consegue, né, ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos como empresário e ter isso comprovado no seu documento, no seu imposto de renda americano, mostrando que você consegue fazer para entrar num financiamento convencional. Porém, eu não vou ser muito técnico aqui, existem outras inúmeras possibilidades de financiamento imobiliário para as pessoas que não encaixam no financiamento convencional tradicional. É o que a gente chama de financiamentos não tradicionais. E é a nossa especialidade, né? Como eu falei, nosso escritório hoje é número 1 no estado da Flórida em financiamentos não tradicionais. Não, né? E assim, o time do Júlio, eu tive várias transações com eles. Eu nunca tive uma experiência de que, não, Natália, não vai dar para aprovar. Sempre tem alguma forma, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito de nós brasileiros de não pensar, desistir, não desistir, né? De pensar fora da caixa, de encontrar alternativas, né? Claro, tudo dentro dos guidelines e tudo, mas que encontre alternativas para conseguir aprovar esse financiamento. Isso. E quando a gente fala sobre taxa de juros, né? Porque no Brasil a taxa de juros hoje deve estar aí perto dos 14%, 14%. Tá um absurdo. Qual que é a taxa de juros hoje, né, aqui nos Estados Unidos e para esse financiamento estrangeiro, tem alguma diferença? São muito próximas. A taxa de juros hoje para residentes, a gente fechou ontem o mercado a 6,9%, 7% de juros para residentes, né, no financiamento tradicional. E para estrangeiros nós temos produto de financiamento
começando a 6,5% até 7,5%. Então é muito próximo. Que não varia né? tanto. Não varia tanto, exatamente. Então o mercado para estrangeiros acompanha de perto o mercado para residentes. Né? Se os juros para residentes for para 8%, como já foi, os juros para estrangeiros também, ele sobe, né? Mas acompanha, fica muito próximo ali, né? E é até engraçado, porque às vezes nós conseguimos fazer uma transação para um cliente que é estrangeiro, que às vezes ficava melhor do que se fosse para mim, né? Eu trabalho para o banco, exato. Exato. Então é oportunidade para você, ó. Você comprar como estrangeiro é mais fácil do que, né, para quem é residente americano. Para o americano. Exato. E aí muita gente me pergunta, fala assim, Natália, eu vou esperar a taxa de juros cair para poder comprar. Nossa, eu escuto Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, eu gravei até um vídeo esses dias, né, falando sobre a gente nunca vai conseguir acertar o tempo perfeito no mercado imobiliário. Você nunca vai conseguir acertar o timing de juros baixos, preços baixos, ou juros altos, preço baixo, ou juros baixos, preço... Não consegue, a gente não tem essa bola de cristal para entender. Eu acho que assim, a oportunidade de você adquirir um imóvel é quando você pode, né? Não importa a taxa de juros. Eu estava fazendo um exemplo para uma cliente minha, amiga nossa, ela falou, olha, Júlio, poxa, eu estou na dúvida se eu compro ou não. Quando ela estava comprando os juros, estava 7,5%. E eu falei, você tem condições de comprar hoje? Sim. Você tem a renda? Tenho. Você tem a entrada? Tenho. Você tem o crédito? Tenho. Ok, você paga X de aluguel a 7,5%, sua prestação vai ficar tanto. Agora, se a gente reduzir 1% essa taxa de juros para 6,5%, você ficaria mais feliz? Ah, ficaria. Nossa, ia ser muito feliz. Mas deixa eu te mostrar. De 6,5 para 7,5 no financiamento de 500 mil dólares, dava 209 dólares de diferença. Eu falei, 200 dólares de diferença vai impedir você de comprar sua casa? Não pode, né? Então os juros, não importa os juros, porque os juros a gente pode sempre renegociar aí lá na frente. Quando os juros voltar a cair, né, a gente não sabe, né, como que vai ser, quando que isso vai ser, né? Se soubesse a gente estava bilionário, mas nós entendemos que nos próximos 18 meses, 24 meses, tem a tendência de ter uma queda na taxa de juros. Hoje, né, o presidente Trump até fez um pronunciamento no NAR, né, National Association of Realtors, falando que, né, o propósito deles é reduzir a inflação, reduzir taxa de juros, fazer o mercado imobiliário affordable again, em português acessível novamente, né, para as pessoas, né? E como que a gente faz o mercado imobiliário acessível? É reduzindo a taxa de juros para que mais pessoas consigam entrar no mercado e comprar. Mas taxa de juros nunca deve ser o que vai impedir você de entrar no mercado, porque hoje nós estamos experimentando um buyer's market, né? Um mercado em favor ao comprador, onde você tem maior poder de compra, poder de negociação, né? Poder de compra não, maior poder de negociação naquela propriedade que você está ofertando. Outrora, se virasse um seller market, né, um mercado de vendedores, você não ia ter a mesma oportunidade, né? Logo depois da pandemia, que a taxa de juros foi exato, você 2%. Exato, você estava competindo com 15 pessoas na mesma propriedade, estava tendo leilão de ofertas, né? O preço das casas estavam skyrocket, né? Exato, subindo. Eu tive um cliente aqui em Parkland, perto aqui do meu escritório, que ele pagou 300 mil dólares over. A mais? A mais. A casa estava 1,3 milhão, ele fechou no 1,6 milhão, porque ele queria a propriedade. Imagina entendeu? isso a mentalidade do brasileiro, que a gente não está acostumado a negociar para cima, a gente só negocia para baixo, né? Exato. E é um outro... E os vendedores estavam na posição, né, que ele escolheu o que eles quisessem. Agora, no mercado em favor ao comprador, você pode, né, negociar um desconto, você pode negociar uma melhor negociação para você e quando aqueles juros, aquela taxa de juros no mercado, ela tem uma redução, você vai poder, né, eventualmente fazer um refinanciamento, né, quitar essa dívida com os juros mais altos por uma dívida com juros menores. E manter o preço da casa. E manter os savings, né, a oportunidade que você teve, exatamente. Não, fantástico. Tudo isso é muito rico para você que está planejando essa mudança, planejando comprar a sua casa, ter o seu novo endereço aqui nos Estados Unidos, né, principalmente no Texas, né? Mas em qualquer lugar que você tomar a sua decisão de morar com a sua família, é muito importante todas essas informações. Júlio, uma outra pergunta que muita gente me faz é sobre financiamento de imóveis. Existe algum limite de idade? Né? Qual que é o período de financiamento normalmente usado e se tem esse limite, né, pela idade da pessoa? Excelente pergunta. Não existe limite de idade nos Estados Unidos. Eu fechei uma transação semana passada, minha cliente ela tinha 73 anos de idade, nós financiamos ela 30 anos de financiamento.
E ela, eu não vou, eu não creio que eu devo viver esses 30 anos. Eu falo, não, vai sim, né, se Deus quiser. Mas não existe. Aqui nos Estados Unidos é proibido você discriminar uma pessoa devido à idade dela. Eu sei que no Brasil é diferente, né? Porém, aqui muita gente do Brasil pergunta isso, mas eu tô com 50 anos, vou ter que financiar em 15, em 20 anos? Eu falei, não, né? Você pode financiar os seus 30 anos de financiamento sem problema algum. O prazo do financiamento ele é 30 anos. Nós temos algumas pessoas, alguns clientes que, eu quero um prazo mais curto. Existem financiamentos também de 15 anos, né, de financiamento também, mas o normal são 30 anos, né? Então, e a taxa de juros, né, a gente falou sobre taxa de juros um pouquinho, ela é fixa por 30 anos, dentro desse período de 30 anos, ou ela vai ser fixa por um período de tempo dentro dos 30 anos, ou 3 anos fixos, 5 anos fixos, 7 anos até 10 anos fixos, né? Para estrangeiros é muito comum nós termos juros fixos por 5 anos ou 3 anos e tal, depende, claro, do programa de financiamento, mas, respondendo a sua pergunta, não existe discriminação com idade. Você pode ter 89 anos, nós vamos te dar um financiamento por 30 anos, sem problema nenhum. No financiamento também, informação importante, não existe um seguro de vida no financiamento, né? Aqui no Brasil, as pessoas estão acostumadas, eu financiei, né? A pessoa faleceu, então vai lá, quita o financiamento. O que acontece se a pessoa morrer? Exato, aqui não existe isso, tá? Tem o seguro na propriedade, que é o seguro, né? Da contra sinistros, né? Na estrutural do imóvel, que o banco exige que a pessoa tenha, mas não existe esse seguro de vida, né? Claro que a pessoa pode contratar isso à parte e tal, né? Se ela desejar, mas se a pessoa, né? Se acontece uma eventualidade, assim, se a pessoa continuar pagando e tal, aquela coisa assim do tipo, né? Acho que o banco não teria problema nenhum, ou os herdeiros decidem vender a propriedade e tal, coisa assim do tipo, mas é um processo, como eu falei, super tranquilo. Ótimo. Obrigada, Júlio, pela participação. Acho que foi uma informação muito rica para muita gente que está na família dentro desse momento. E se você está pensando em começar a dar os seus primeiros passos para comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar o link aqui embaixo, todas as informações de contato com o tio Júlio e o time dele. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Valeu!